muito mais útil do que um super médium que tem a psicografia mecânica. Porque o meio em que eu obtenho uma comunicação dos espíritos é indiferente. Então a gente acha que o médium que tem a faculdade, uma faculdade extraordinária, isso, o que vem através dele é melhor. Isso é um equívoco. E o maior exemplo é só a gente pegar, basta a gente pegar Kardec, que é um maior exemplo. Kardec não era médium, ele não tinha faculdade. O Chico tinha faculdades incríveis. Quem contribuiu mais para o espiritismo e para a prova da existência do espírito? Quem trouxe mais teoria capaz de fortalecer a nossa crença sobre o espiritismo? Quem usou melhor a mediunidade? Kardec usando a sua mediunidade em sentido lato ou o Chico sendo escravo do Emmanuel e do André Luiz e psicografando bobagem? Então não se iludam com a faculdade, porque o que importa é o conteúdo que vem dessa faculdade. E se aquilo que eu obtenho da faculdade, da minha faculdade, que é praticamente só de inspiração, ela pode ser muito mais útil do que aquilo que eu obtenho tendo uma faculdade de psicografia, psicofonia. Então não se iludam com a faculdade, porque o que importa, Kardec vai dizer, é os espíritos que nos assistem. É os espíritos que me assistem que interessam. Se eu tiver com a minha mediunidade aqui, que nem é uma faculdade, eu tiver Kardec me inspirando, isso é muito melhor do que eu ter a psicografia e ter o Emmanuel me inspirando. Então a gente também não tem que se iludir com a faculdade. A gente tem que cuidar como eu construo ou uso aquilo que eu tenho. E esse como, o uso que é feito e os espíritos que eu evoco é mais importante do que a faculdade. Porque às vezes as pessoas acham, nossa, o fulano é psicógrafo, né? Então parece que eu até invejo ele, porque daí ele obtém coisas que eu não. Não é assim. Porque a questão não está na faculdade. Repito, que a gente tem que. Outra coisa, é muito importante que a gente desconstrua certas verdades estabelecidas. E existe uma verdade materialista estabelecida na sociedade hoje, de que é como se houvesse uma escassez de provas da vida espiritual, como se a ideia materialista tivesse pujante, forte. Isso é falso. Os materialistas colocam bom, é muito difícil, muito raro, eu não tenho prova suficiente para tirar conclusões. Isso é falso. É um materialista que é preconceituoso. Porque o materialista, como o fenômeno acontece como ele quer, ou não dá o resultado que ele quer, ele nega, ele bota em dúvida, ele diz que é alucinação, que é fraude, que é inconsciente. Aí vem o cara e dá o carteiraço, não, porque agora está na moda a neurociência. O cara faz isso, mas a gente tem que parar para entender que as provas que a vida espiritual existe, elas abundam na história. Essa coisa do materialismo ganhar força é uma coisa recente. É uma coisa recente isso. Porque em todas as épocas da humanidade, em todas as culturas da humanidade, para todos os níveis de pessoas, a gente tem o relato dos fenômenos. Se isso não basta para dizer que eu tenho substância para provar a ideia que o espírito existe, o que o materialista tem? Negação. Ele nega. Quando ele não pode explicar, ele nega. Ou ele bota em xeque o fenômeno, ele bota dúvida, porque ele não quer admitir. Então a gente tem que entender que o materialismo é mais fraco nos seus argumentos. Não é o contrário. Porque às vezes dá uma impressão que o materialismo tem uma força. Aí tu vai ver os argumentos do materialismo. Não tem argumento. Muitos não têm argumento. Claro, se tu pegar bons materialistas, eles têm argumentos. Agora, tem muitas pessoas aí que apresentam com argumentos que não é. Kardec vai dizer, negar não é argumentar. Eu negar não é argumentar. Ou então eu usar um carteiraço, né? Não, é que a ciência diz. O que é a ciência diz? A ciência é uma pessoa? Então a gente tem que mudar também as premissas que a gente parte, porque elas foram construídas de uma maneira mentirosa. Passo para vocês. Eu queria falar que o Ebert, ele perguntou, né? Existem pessoas que não são médios esperados? Não, não existe. Todas as pessoas têm um anjo da guarda
e todas têm inspiração dos espíritos bons e maus, e isso é a mediunidade no sentido geral, a inspiração. Agora, no sentido estrito, psicografia, que se manifesta por efeitos mais patentes, aí depende de uma predisposição orgânica, como eu respondi aqui para a Ana, né? Então, se a pessoa não tiver aquela predisposição orgânica, mesmo que ela tente desenvolver, ela não vai conseguir. Agora, tem pessoas que têm essa predisposição, mas acabam não tentando desenvolver e às vezes só descobrem que é médium depois dos 40 anos, enfim. Ou às vezes é espontâneo, né? Aí vai depender, né? Aí ele pergunta aqui, a mediunidade intuitiva é que todos têm em certa medida? Não. Kardec diferencia no Livro dos Médiuns a psicografia intuitiva da inspiração. A intuitiva seria algo mais forte, né? Mais ostensivo, a ideia, né? A inspiração se confunde mais com os pensamentos do médium. Kardec fala isso no capítulo sobre a psicografia, que ele fala lá da mecânica, da semimecânica e da intuitiva, né? Ele diferencia, né? E aí ele fala da inspiração também. Enfim. Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa, mas tem essa última pergunta. Eu acho que as outras foram englobadas já. Essa última pergunta da Ana, que ela perguntou, somente depois de ler as 22 obras você pode questionar? Acho que é referente a algo que a gente falou durante a... Na verdade, a pessoa pode questionar quando ela quiser. A questão é que se a pessoa que questiona pressupõe que ela está procurando respostas, né? E para achar as respostas, ela vai ter que ler tudo. Então, eu posso questionar sempre a hora que eu quiser. Agora, o que eu não posso é formar opinião sem ter lido tudo. Isso é muito importante. Por exemplo, eu posso questionar a física. Mas aí eu questiono o físico e o físico me diz assim, olha, faça a graduação em física. Eu digo, não vou fazer. Bom, então, se eu estou questionando e não quero ir atrás da resposta que é me oferecida, aí fica difícil para quem responde, né? Então, por último, antes de eu me despedir, eu vi também que a Silvia falou que ela está lendo os livros e depois vai ler a revista. De novo, como é que Kardec indica? Siga a orientação de Kardec. Kardec vai dizer que a revista tem que ser lida paralelamente às demais obras. Então, eu diria para a Silvia e para todos que estão aqui. Vão lendo as obras, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, tarará, e paralelamente vão lendo a revista. Então, a gente tem que, de novo, eu sempre digo, a gente tem que ouvir o que Kardec está dizendo. Porque se eu for ler todas as obras, as maiores, né? Nem são maiores, porque a revista, na verdade, é maior, mas se eu for ler o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno, gente, e depois for ler a revista, eu já não estou estudando como Kardec indicou. Porque a revista, ela foi sendo escrita enquanto essas eram construídas. E a revista ajuda aí explicando essas outras obras. E também mostrando a prática dessas outras obras. Então, vejam, de novo, o método de Kardec é esse. A gente tem que partir do interior da teoria para estudar direito. Então, como é que diz Kardec? Leia as demais e, paralelamente, vá lendo a revista. Então, todo mundo que tá querendo, eu quero ler, eu quero aprender. Então, começa lá, Livro dos Espíritos. E, na verdade, ele nem diz para começar pelo Livro dos Espíritos, né? Tem as 3 primeiras obras introdutórias, que é essas que a gente está estudando aqui. O que é o Espiritismo, Espiritismo, sua mais simples expressão, resumo da lei dos fenômenos espíritas, aí vai, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno, antes do Evangelho tem a Viagem Espírita, aí o Evangelho, tem o Céu e Inferno, tem a Gênese. Então, e paralelo vai lendo a revista, né? 58, 59, 60 até 69. Esse é o melhor jeito para a pessoa já ir também vendo a questão da prática, né? E eu quero aproveitar já para me despedir do Lauro, do José, do Eric, agradecer também a todos que mandaram as perguntas, que mandaram os comentários e que a gente tenha um bom resto de semana. E semana que vem a gente está aqui de volta. Uma boa noite a todos. E deixa eu te roubar a palavra aqui, José, que eu já me despeço também. Silvia, de novo, né? Silvia, mas para todos. Não sei se você percebeu, Silvia,
na compartilhamento do Eric aqui, nós estamos usando a plataforma, o site